Vamos aproveitar, estamos em pé, abra sua Bíblia no Evangelho de João, versículo bem conhecido, talvez um dos mais conhecidos e mais pregados. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ler mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fecha os teus olhos um minutinho. Pai, eis a tua palavra, Senhor, e nós pedimos, fala conosco. Até aqui nós te adoramos com os louvores, com a adoração do nosso coração, e agora nós vamos te adorar, Pai, com toda a atenção, submissão e obediência à tua palavra. Por isso, fala conosco, Espírito Santo, através da tua palavra, aquilo que é importante nós ouvirmos, não o que queremos, porque o que queremos, o que eu quero ouvir muitas vezes é só uma massagem no meu ego, ou de repente o que eu quero não é o que o Senhor quer. É importante nós ouvirmos aquilo que o Senhor quer, Pai, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e nós estamos aqui para recebermos a revelação da tua palavra e descobrirmos qual é a tua vontade, para que a gente possa andar no centro da tua vontade. Sela esse lugar no teu sangue, nos esconda debaixo do teu manto. Nós repreendemos, Pai, toda ave do inferno que tente roubar a semente da palavra, que será lançada em nossos corações nessa noite. Toda sorte de males, toda perturbação, inquietação e distração sejam amarrados e amordaçados, sem força e sem poder, e que o Senhor lance todo peso de maldição onde o Senhor determinar e impeça de voltar, Pai. Nós abrimos o nosso coração para te receber a tua palavra. Fala conosco, Senhor. É o que nós oramos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém e glórias a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Amém, igreja? Esse texto que nós lemos, João, capítulo 3, versículo 16, o tema desse versículo, na verdade, ele é o fundamento ou o resumo de toda a fé cristã. Então, Mateus 3,16, ele resume o cristianismo a partir dessas verdades, que o nosso Deus, Ele amou o mundo, Ele amou a todos, absolutamente. Diga: Deus amou todos. Olha para quem está do seu lado, diga: Deus ama você. Aleluia, glória a Deus. Deus ama você. Nós trabalhando com aconselhamento, com libertação, a gente já acompanhou pessoas que simplesmente desacreditaram do amor de Deus, acreditaram que pecaram tanto, que erraram tanto, que falharam tanto, chegando ao ponto de acreditar que Deus deixou de amá-la. Amado, presta bastante atenção, guarda isso no teu coração. Para Deus deixar de amar alguém, Deus precisaria, antes de mais nada, deixar de ser Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Deus é o amor, e deixar de amar seria negar a si mesmo.
E jamais Deus vai negar a si mesmo. Então, independente do erro que nós cometemos, quantos foram ou quantos graves foram, jamais o Senhor deixaria de nos amar. Nós não estamos falando que na reincidência ou numa prática consciente, deliberada, sabendo que aquilo que nós falhamos pode entristecer o Espírito Santo. E para quem não sabe, o Espírito Santo, uma vez recebido, conforme o estilo de vida que nós levamos, a gente pode extingui-lo dentro de nós. A palavra do Senhor diz: não extingais o Espírito Santo que em vós habita. E se nós extinguirmos o Espírito Santo pela prática deliberada, consciente, repetitiva, mesmo sabendo que é errado, não se preocupar em se consertar, em viver uma vida que agrade verdadeiramente o coração de Deus, isso não vai em nada diminuir o amor de Deus. Só que nós estamos colocando em risco mais do que a nossa integridade física, mas colocando em risco a salvação da nossa alma, a salvação do nosso espírito. Porque por mais que Deus nos ame, quando cessar a graça no evento do arrebatamento da igreja, começar a misericórdia, a palavra do Senhor diz que cessa a misericórdia, começa o juízo, e o juízo será sem misericórdia sobre os filhos da desobediência. Mas enquanto isso, nós estamos na graça. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam pela manhã. É pelas misericórdias que se renovam pela manhã que nós não somos consumidos. Às vezes nós encerramos o dia e nem nos lembramos de agradecer a Deus. Nós só estamos terminando mais um dia de vida porque a misericórdia de Deus esteve sobre a nossa vida. A misericórdia de Deus esteve sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Então nós estamos falando de um Deus que não tem amor para nos amar. Nós estamos falando de um Deus que essencialmente Ele é o amor. A palavra de Deus diz que o amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A partir do momento em que você entregou a sua vida para o Senhor, a partir do momento que você confessou com a sua boca Jesus como teu Senhor e Salvador, o Espírito Santo Ele entrou dentro de você. Sabe o que significa isso? Mais do que templo de Deus, o amor de Deus, Ele inundou a sua vida. O amor de Deus está dentro de você. Nós estamos falando de um Deus que nos amou de um jeito que ninguém nunca nos amou. Nós temos um amor que um pouco mais do que os outros, seja o Eros, seja o Filos, seja o Storge, ou seja qualquer nível de amor, e dentro de qualquer relacionamento, seja entre pais e filhos, filhos e pais, irmãos, amigos, esposo, marido, esposa, independente de qualquer um, o amor que um pouco mais do que os outros se aproxima do amor de Deus por nós é o amor de uma mãe por um filho. Que o amor real de uma mãe por um filho, ela é capaz de dar sua própria vida pelo seu filho. E esse é o amor que um pouco mais se aproxima, não é o amor que se assemelha, porque a grandeza do amor de Deus para nós, nem mesmo o amor de mãe pode se comparar. Em pureza, em dedicação, em doação. Tem mulheres que quando elas descobrem que elas vão ser mães, simplesmente elas se aniquilam. Tem mulheres que param de sonhar os seus sonhos para começar a sonhar os sonhos dos seus filhos. Então esse é um amor que um pouco mais pode ser assemelhado ao amor de Deus. E se você entende esse amor, amado, eu quero te dizer que o amor de Deus por você ainda é infinitamente maior do que esse, que foi capaz de dar o seu único filho, seu filho unigênito, para morrer por mim e para morrer por você. Então nós precisamos entender esse amor, porque quando a gente entende a essência desse amor de Deus por nós, o amor de Deus ele começa a nos constranger de tal maneira que você não quer outra coisa senão agradar o coração do teu Pai.
em primeira instância, uma cultura que a gente precisa quebrar, que muitas vezes a gente traz lá do meio secular para dentro do cristianismo, é aquela cultura de que Deus é Deus assentado a milhares de quilômetros de distância. Todas as qualidades que nós atribuímos a Deus é tudo verdade. Ele é Deus poderoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, onibenevolente. Ele é Deus eterno, Ele é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Todas as qualidades que você puder atribuir, todas elas ainda são uma tentativa de achar dentro das linguagens humanas uma qualidade que possa atribuir a Deus. Na verdade, biblicamente, nós não encontramos nem dentro das palavras humanas, nós não encontramos nada que possa qualificar o Deus que nós servimos. Tanto é que biblicamente Deus ele nem recebeu, não tinha nem como dar um nome para Deus quando se descobriu, quando o homem tomou a consciência da existência, da grandeza, da majestade, do poder, do senhorio de Deus. Não havia nenhuma palavra que pudesse qualificar, não tinha como dar um nome a um Deus que não havia palavra que o qualificasse. Como que você vai dar um nome para alguém que não existe a palavra, talvez o maior adjetivo, somando todas as línguas, somando todos os dialetos, todos os idiomas, o maior adjetivo não poderia chegar perto da grandeza, da majestade de Deus. Então como que eu chamo um Deus que não há palavra que possa qualificá-lo? Então aí eles começam a chamar Deus por uma palavra que não tinha nem vogal nessa palavra, porque não dava nem para expressar. Se alguém já viu, principalmente nas versões mais originais, a palavra YHWH, né? Então seria olhar para Deus e dizer Yahvé. Não tem como dizer, não tem como expressar, não há palavra que o qualifiquem. E aí ela vai se transformando até chegar Yahvé, Jeová, o Deus que nós conhecemos hoje. Hoje dói meu coração quando eu vejo alguém despreocupado até em escrever o nome de Deus com a letra maiúscula, com a inicial maiúscula. Quando na verdade, quando você vê os judeus, até para transcrever os textos, os pergaminhos, eles tinham um zelo muito cuidadoso, um cuidado para não tocar uma letra na outra, de uma palavra na outra. Conforme o erro que eles cometessem, eles paravam de escrever, ia lá, tomava banho e voltava para continuar. O respeito, o temor que eles tinham por esse Deus que nós servimos. Se eles errassem uma palavra, eles não apagavam, não corrigiam, eles rasgavam a folha inteira, jogavam fora e começava tudo de novo. Então, trazendo a grandeza desse Deus para os nossos dias, eu quero te dizer que esse Deus tão grande, esse Deus tão poderoso, esse Deus tão tremendo, é o mesmo Deus que te ama como um pai, com um amor que você nunca experimentou na sua vida. Aleluia. Olha para quem está do seu lado, diga com carinho, diga: Deus é grande. E esse Deus grande é o teu pai. Aleluia. Aleluia, aleluia. É o teu pai, é o meu pai. Esse Deus é o nosso pai, que cuida de nós, que cuida de você. Mas eu já errei tanto, mas eu já tropecei tanto, mas eu já falhei tanto. E o amor de Deus, ele continua imutável. É o mesmo amor que tem por você. Sabe o que significa as misericórdias de Deus se renovarem pela manhã? Significa que cada dia que nasce, o Senhor está te dando uma nova oportunidade de descobrir o quanto Ele te ama. Aleluia. É uma nova oportunidade para você descobrir o quanto Ele te ama. Se nós formos meditar nesse versículo aqui, a gente observa pelo menos 5 coisas aqui que destacam
Primeiro de tudo diz assim: porque Deus amou o mundo. Sabe o que significa Deus amou o mundo? Significa que Deus amou de igual maneira todos. Todos. Sabe o que significa Deus amou a todos? Significa que Deus amou o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Deus amou também os seus pais, os seus irmãos. Deus amou também os seus vizinhos. Sabe o que significa que Deus amou o mundo? Deus amou a todos? Significa que Deus amou os seus desafetos também. Significa que Deus amou e ama os seus desafetos. Jesus morreu pelos seus desafetos também. Sabe aquela pessoa que um dia você disse assim: pai, por favor, se o senhor me ama, faz um raio cair na cabeça dele. Sabe essa pessoa? Sabe por que o raio não caiu? Não é porque Deus te desobedeceu, é porque Deus ama essa pessoa. Então Deus ama absolutamente todos, amados. Deus ama absolutamente todos. Alguns domingos atrás nós estivemos ministrando aqui até aquele prazer mórbido, que nós temos quando você vê lá um político e aí sai a sentença contra aquele político e ele é lançado na cadeia. Tá cheio de cristão fazendo festa porque alguém foi lançado na cadeia. Amado, cristão tem que chorar porque alguém é lançado na cadeia, independente do erro que cometeu, independente da vida que viveu. Porque a Bíblia diz que a festa entre os anjos, a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Nós não podemos fazer festa quando um pecador ele está caminhando para ter a sua alma lançada no inferno. Nós precisamos nos entristecer por isso e nos alegrarmos em Deus pela salvação das pessoas, porque Deus amou todos. Diga: Deus amou todos. Fala com carinho para quem está do seu lado. Diga: Deus amou todos. Aleluia. Olha com carinho para quem está do seu lado, com muito carinho, com muito jeitinho. Diga assim: Deus te ama também, mesmo você sendo desse jeito. Fala para a pessoa, fala: você está pensando que você é? Fala, não vai bater não, está dentro da igreja. Não vai te bater não. Fala: você está pensando que você é? Fala, a última bolacha do pacote? E ainda assim Deus nos ama. O que nós já fizemos de errado? Ou antes, deixa eu refazer essa pergunta. O que nós fizemos de tão certo que nós merecíamos esse amor que Deus tem por nós? O que a gente fez de tão certo? Que vida tão perfeita foi essa que nós vivemos, que um dia essa graça nos alcançou? Quantas coisas tão boas assim nós fizemos, que um dia Deus pudesse olhar do céu e falasse: tá lá, achei alguém que ama como eu amo, age como eu ajo, pensa como eu penso, faz como eu faria no lugar dele. Essa pessoa precisa ser minha, porque não tem ninguém tão boa quanto ela. O que nós fizemos para merecer, amado? E aí nós nos convertemos, a gente vem para a igreja, e aí a graça do Senhor nos alcança, e aí somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e aí nos tornamos templo de Deus, porque o Espírito Santo ele entra dentro de nós, e Deus começa a transformar a nossa vida. E alguns, essa transformação ela é mais acelerada do que outros, talvez por um propósito de Deus, ou talvez por uma entrega maior do que outros. Fato é de que Deus muda a nossa vida, e quando nós estamos em processo de transformação, que melhoramos um pouco mais, aí nos levantamos como julgadores, levantamos como juízes, e aí começamos a condenar as pessoas pelos erros que cometem, e nos esquecemos dos erros e da maneira como um dia nós vivemos. Amado, sabe por que um dia Deus nos salvou? Porque um dia nós estávamos perdidos, não porque nós éramos melhores, porque um dia estávamos perdidos. Mas Deus nos amou de tal maneira, Deus te amou de tal maneira, Deus te amou de tal maneira, que Ele deu o melhor que Ele tinha por você. Deus te deu o melhor que Ele tinha, Deus deu o melhor.
É como se Deus olhasse toda a criação, e de toda a criação Ele selecionasse as 3 melhores coisas e dissesse: isso aqui são as 3 mais preciosas, mais caras, que eu mais caprichei na criação. E aí Ele olhasse para você e dissesse assim: eu só estou conjecturando, tá? Isso não é bíblico, não tem na Bíblia. Só para você entender um pouquinho mais o coração de Deus. Aí Deus pegasse essas 3 mais excelentes coisas que Ele criou, olhasse para você e dissesse assim: essa vida para mim é tão preciosa, que nem essas 3 coisas valem ela. Quer saber? Eu vou dar de mim mesmo, eu vou dar do meu filho. O meu filho vai morrer na cruz por ele. Eu acredito. Quem aqui tem filho? Levanta a mão. Quem tem filho? Talvez você tenha a sua casa, tenha o seu carro, tenha os seus móveis. Se entrar um ladrão na sua casa e colocar em risco a integridade do seu filho, o que você vai falar para ele? Leva o que você quiser. Leva o que você quiser. Porque de nada aqui tem mais valor do que a vida do meu filho. Leva tudo que você quiser, menos o meu filho. Por você, Deus não fez isso. Sabe o que Deus disse? Leva o meu filho. Eu entrego o meu filho. Eu permito que o meu filho morra na cruz por vocês. E sabe como Deus fez isso? Não fez conosco as melhores pessoas da face da terra. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco quando entregou Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não fez isso porque você era bonzinho. Jesus fez isso, Deus fez isso porque você era pecador. Deus não fez isso porque você era uma excelente pessoa. Deus fez isso porque você estava em perdição. É amor demais, gente. O amor que Deus tem por mim e por você é amor demais. E às vezes a gente duvida desse amor, às vezes a gente desacredita desse amor, às vezes a gente tenta comparar esse amor com as situações que a gente vive. Enquanto está tudo bem, enquanto está tudo dando certo, enquanto tudo está caminhando bem, nós louvamos a Deus, adoramos a Deus e nós dizemos: Deus, eu sei que Tu me amas. Mas aí quando as coisas começam a dar errado, quando começam a vir os problemas, quando começam a vir as dificuldades, aí começamos a colocar em dúvida o amor de Deus, ou a grandeza do amor de Deus, ou como se Deus tivesse piscado os olhos ao nosso respeito. Aí colocamos Deus contra a parede e dizemos: Deus, olha como que a minha vida está, olha o que está acontecendo. O Senhor já não me ama como antes. O Senhor esqueceu de mim. O Senhor não está vendo o que eu estou passando. É o momento que nós devemos orar como salmista e dizer: aquieta minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Descansa em Deus, pois ainda o louvarei. As coisas vão mudar, tudo vai dar certo. Você não pode entrar em desespero, você não pode jogar tudo para o alto, pôr tudo a perder. Uma vez conversando com uma irmã de uma outra denominação até, por 12 anos ela orou pela salvação do marido, por 12 anos ela intercedeu pela salvação do esposo. Quanto mais ela orava, mais ele piorava. Quanto mais ela orava, mais ele se envolvia com as coisas do mundo. E eu me lembro que um dia ela chegou para mim e disse assim: olha, estou desistindo do meu marido, não oro mais por ele, não acredito mais na mudança dele. E aí eu disse para ela assim, falei: olha, se eu fosse você eu não desistia. Se você está com essa vontade enorme de desistir depois de 12 anos, provavelmente é porque você está na véspera do grande milagre que você tanto tempo esperou. Dali 2 meses o marido dela tinha aceitado Jesus e já tinha batizado nas águas. De repente, aquele momento de maior impulso de jogar tudo pro alto que você possa ter vivido ou está vivendo hoje, talvez seja um grande sinal de que você está nas vésperas da tua bênção. Talvez está chegando aí, exatamente, as coisas estão apertando, tudo está dificultando, tudo está se tornando mais difícil, exatamente para que quando a bênção se concretizar, não tenha outra
coisa a não ser você entender que foi Deus que operou o milagre na sua vida. Porque se tudo desse certo, de maneira tudo muito tranquila, a gente ia acreditar em qualquer outra coisa, menos no milagre de Deus. E quando nós não acreditamos que foi Deus, nós deixamos de dar a Ele a honra e o crédito por aquilo que aconteceu. Agora, sabe aquela coisa que acontece, que você fala assim, não tinha outro jeito, tenho certeza que foi Deus. Nesse momento você está glorificando e exaltando o nome dEle, e reconhecendo que Deus é o teu Pai que cuida de você, é o teu Pai que te abençoa, que cuida dos teus filhos, da sua família, da sua casa, e nunca vai deixar você perecer. Eu confesso que essa semana eu estava um pouco preocupado, porque com a paralisação dos caminhoneiros, eu vi um monte de crente mais preocupado com a paralisação dos caminhoneiros do que com o arrebatamento e a tribulação. Eu vi um desespero, gente, tem placa lá na porta da Casirata, colocaram faixa lá no Amigão, e está acabando todo o mercado, e não vai ter mais carne, e a carne que vai vir uma carne congelada, mas é a carne que está dentro do caminhão, e acabou o combustível, só tem álcool, acabou o álcool, só tem o diesel, e não vai chegar, e o que vai ser de nós? As pessoas estão mais preocupadas com a paralisação dos caminhoneiros do que com o arrebatamento. Você fala do arrebatamento, você fala da grande tribulação, ninguém se preocupa. Não é assim? Jesus vai voltar. Aleluia. Os caminhoneiros parou, misericórdia, Deus, não deixa faltar comida na minha casa. Jesus ama você. Jesus ama você. Deus amou todos. Deus amou todos. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus deu o melhor dele por você. Deus, Ele não mediu aquilo que Ele tinha de melhor para entregar por nós. Deus, Ele não mediu, Ele não poupou. Quem aqui já assistiu o Parque dos Dinossauros? Quem já assistiu o Parque dos Dinossauros? Lembra lá no final, que já estava quase tudo destruído, que aí o criador lá do parque, o dono do parque lá, o senhorzinho, ele diz assim, lamentando, né, por tudo aquilo que aconteceu, ele fala assim: eu não poupei recursos. Lembra disso? Ele fala: eu não poupei recursos. Quer dizer, ele investiu tudo que ele tinha para investir em segurança, em qualidade, né? Amado, Deus não poupou recursos por você. O dono do ouro e da prata não poupou recursos por você. Aquele que é o amor não poupou amor por você. Deus não precisava, mas Deus fez questão de provar o quanto Ele nos ama. Deus fez questão de provar o quanto Ele te ama. Então nós vimos que até aqui foi tudo o que Deus fez por nós. Deus nos amou com um amor perfeito. Deus não poupou o seu melhor, Deus deu o seu único filho por nós. Deus fez tudo o que poderia para provar o quanto Ele nos ama. Só que agora, esse relacionamento com Deus é uma via de mãos duplas, de mão dupla. Porque da mesma maneira que Deus nos ama dessa maneira, quando eu descubro esse amor de Deus, desse Deus tão grandioso, agora eu preciso de alguma maneira retribuir a Ele esse amor. E retribuir em relacionamento é crer em Deus. Crer em Deus é acreditar na sua existência. Crer em Deus é acreditar que o Espírito Santo habita em você. Mas crer em Deus é nunca duvidar que, por mais difícil que seja o momento que você passa na sua vida, o mesmo Deus que permitiu que essa noite chegasse e se transformasse em choro, é o mesmo Deus que vai fazer com que o dia amanheça, e esse novo dia na sua vida vai trazer um tempo de alegria e bênção. Aleluia! O choro pode durar uma noite. Uma noite aqui é apenas um exemplo, mas essa noite pode durar uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano, 10 anos, 12 no caso dessa irmã que intercedeu pelo seu esposo, 18 como a mulher do fluxo de sangue, pode ser toda uma vida como aquele cego, que toda a sua vida ele foi cego. Mas uma coisa, esses personagens bíblicos, essas pessoas,
elas viveram a maior experiência, e é a mesma experiência que Deus quer nos conceder, de nós descobrirmos que Ele é Deus, e a gente viver um relacionamento interpessoal com Ele. E a partir desse relacionamento, amado, se é cego passa a ver, se é fluxo de sangue para, se é o filho Deus salva, se é o esposo Deus transforma, se é o casamento Deus restaura, seja a área da sua vida, Deus tem poder para transformar. Aleluia. Mas você precisa crer. Olha para quem está do seu lado e diga: você precisa crer. Sabe por que sem fé é impossível agradar a Deus? Sabe por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque o contrário de ter fé é ter dúvida. E quando você duvida, você não está acreditando no poder de Deus, muito menos na existência desse Deus poderoso. Por isso a Bíblia diz que aquilo que não é por fé é pecado. Pastor, mas como que eu vou ter fé se eu abrir a minha geladeira e só tinha uma garrafa d'água, um ovo e um gomo de linguiça? Então eu quero me dar como exemplo para você, porque já teve época da minha vida que só tinha uma garrafa d'água, um ovo e um gomo de linguiça. E eu estou aqui vivo, não morri. Passei fome, mas não morri. Jejuei de propósito, mas não morri. Sabe por quê? Porque Deus não vai nos deixar morrer. Porque Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar de você. Pastor, o senhor não sabe como é que está lá na minha casa. Faz quanto tempo? Começou ontem? Faz um ano. Por que faz um ano? Por que dura há um ano? Porque Deus tem cuidado de você. Por que você desesperou? Por que você está desesperado? Deus tem cuidado de você. Deus cuidou até aqui. Você precisa crer que é Deus que está cuidando de você. Você precisa crer que Deus cuida muito bem dos filhos dele. Deus cuida muito bem dos seus filhos. Nunca vi, nunca, diga nunca vi. Fala com mais fé, diga nunca vi. Põe brilho nisso, fala nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia, aleluia. Às vezes as pessoas me mandam mensagem: pastor, acabou tudo. Não, não acabou não. Mas o senhor não sabe como é que está aqui. Não, nem preciso saber. Eu saber, eu não souber, saber, eu não saber, não vai mudar em nada. O importante é que Deus sabe como está aí. O importante é que Deus conhece o seu limite. O importante é que quando romper o seu limite, Deus entra com provisão e mostra que Ele é Deus na sua casa. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, mas precisamos em todo tempo crer nele, porque se não crermos nele, nós estamos duvidando, e duvidar entristece o coração de Deus. Tanto é que quando o povo duvidou, quando Jesus chegou lá, o que importava se Lázaro estava doente ou não estava, se fazia 1 dia, 4 dias, para Jesus tanto faz, como tanto fez, amado. Se ele olha um morto e fala: não está morto não, está dormindo, levanta, o morto levanta. Aleluia! Só que aí ele chega lá, atrasaram ele, chegou atrasado. E aí chegam para ele e falam: é já de 4 dias. Parece até nordestino falando: é já de 4 dias. Sabe o que significa 4 dias? Significa que nem aqueles que acreditavam na reencarnação já não podiam mais acreditar, porque para eles do quarto dia em diante ninguém reencarnava mais. Quer dizer, nem quem estava esperando Lázaro reencarnar já não podia mais acreditar. Jesus faz cada coisa, né? Deus usou Augusto para pregar esses dias atrás, que Deus às vezes ele desconstrói para depois começar a construir, né? Deus ele faz, às vezes ele permite que as coisas vão apertando, vão dificultando, quando chega no fundo do poço, aí ele começa a melhorar, começa a transformar. Sabe por quê? Para você ver que ele está no controle da sua vida, para você descansar nesse controle, porque o Deus que tem o controle da sua vida é perfeito para fazer todas as coisas. Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos.
Então ele chega lá 4 dias morto. E aí choraram para ele. Ele diz: calma, eu sou a ressurreição, eu sou. Ele nem chega lá e fala assim: peraí, eu vou ressuscitar. Se ele falasse isso, aí estava tudo perdido. Nem quando ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida, acreditaram nele. Aí o que o povo começa a fazer? Começa a chorar, começa a murmurar. E agora? Não tem mais jeito, morreu. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha a incredulidade do povo. Jesus chorou. Incredulidade faz ele chorar, porque é você duvidar que ele tem poder de transformar. É você não acreditar que o mesmo Deus que mudou a sua vida muda a vida dos seus. Você acredita que Deus te salvou e não salva o teu filho? Você acredita que Deus te salvou e não salva o teu marido? Você acredita que Deus abençoou a sua casa, salvou a tua família e não pode te dar um emprego melhor, um salário melhor, cuidar de você? Você acredita que o mesmo Deus te curou uma dor de cabeça, não cura qualquer uma outra enfermidade? É o mesmo Deus, amado. Mas você precisa crer. Olha para quem está do seu lado e fala: você precisa crer, para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa palavra não pereça, perecer aqui, não fala somente da nossa vida natural aqui, não fala dos nossos relacionamentos, não fala somente da nossa família, mas fala também da possibilidade que todo ser humano tem quando nasce debaixo da maldição do pecado. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A palavra do Senhor nos ensina. Então, quando nós nascemos debaixo da maldição do pecado. Por isso que é importante aquele momento em que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, aquele que com a boca confessa, aquele que com o coração crê e com a boca confessa que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, quando nós entendemos isso, a gente sabe que há uma vida eterna além dessa vida física que nós vivemos aqui. E essa vida eterna fala de 2 destinos. Fala de aquele em que quando nos apresentarmos diante do grande trono branco, no juízo final, o Senhor vai selecionar os seus para que habite com Ele por toda a eternidade. Mas os filhos da desobediência, aqueles que não aceitaram, não o confessaram como Senhor e Salvador, não o receberam, não creram na salvação por intermédio desse Deus, não o confessaram e não o cultuaram como o único e poderoso Deus, estes serão destinados à perdição eterna. E a Bíblia, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, nos traz ensinamentos sobre esses 2 destinos que toda vida vai ter. Quando fala não perecer, fala da nossa vida aqui, mas também fala da nossa vida lá. Quando fala todo aquele que nele crê não pereça, está falando que você não vai perecer aqui, que o mal não vai te tragar, que esse problema não vai te derrubar, que essa circunstância contrária não vai fazer com que você desista, não vai permitir. Deus não vai permitir, porque o Senhor é contigo, Ele vai te guardar, Ele vai te poupar, Ele vai te abençoar. Se é milagre que você precisa, Ele vai operar milagre na sua vida. Você não vai perecer, para a glória do nome dEle. Aleluia! Mas está falando também de uma vida eterna. A partir do momento em que nós cremos nele, crendo com o coração, confessando com a boca. Por que é importante nós confessarmos com a boca? Você já parou de pensar? Você já parou para pensar nisso? Uma vez eu perguntei para alguém, eu disse assim: você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? A pessoa disse assim: já aceitei aqui dentro do meu coração, desde quando eu era criança. Mas na verdade, biblicamente, não é sobre isso que a palavra do Senhor está dizendo. Exatamente por isso que distingue crer com o coração e confessar com a boca. Diga: crer com o coração e confessar com a boca. Mas Deus, se Ele é onisciente, eu criei com o coração, por que para Ele não está satisfeito? Porque para Deus, quando Ele leu o teu coração e viu que realmente você creu com o teu coração, para Ele está satisfeito, porque Ele sabe. Só que tem um detalhe: só Deus é onisciente. O diabo não é onisciente, os demônios não são oniscientes, os anjos não são oniscientes e os homens não são oniscientes.
Por isso a importância de você verbalizar, confessando Jesus como teu Senhor e Salvador. Por quê? Porque isso gera, o mundo espiritual é extremamente legalista. Isso estabelece um fundamento. Aquele que olhar para você vai dizer: não posso tocar, porque a partir de agora é filho de Deus, é filha de Deus, e ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus. O diabo vai olhar para você e sabe que não pode mais tocar em você. Por quê? Porque sabe que você, a partir do momento que verbalizou, você se tornou filho do Deus Altíssimo. E ele não tem poder para tocar no Filho de Deus. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não há condenação. Não pode mais te condenar, não pode mais tentar. Pastor, se ele não pode mais, por que às vezes ele consegue? Consegue porque tem brecha. Consegue porque tem brecha. Mas aonde tem brecha? Só você pode responder. Só eu posso responder onde tem brecha na minha vida. Ninguém é tão menino que não sabe aquilo que está errando. Ninguém é tão criança que não sabe, não tem consciência daquilo que é errado, daquilo que entristece o coração de Deus, daquilo que é pecado, daquilo que é brecha. E aí a palavra do Senhor diz assim: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então não adianta você ficar encobrindo as transgressões, porque o mesmo contexto, a Bíblia diz: mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas é tão simples, é confessar e dizer: Pai, pequei, errei, falhei. Mas o grande problema, nós voltamos lá no começo dessa mensagem de novo. O grande problema é exatamente isso: você reconhecer e confessar o seu pecado, olhando Deus como o Altíssimo Deus, Elion, Elohim. É você olhar Deus como se fosse o justo juiz, e Ele é. Mas se esquecer que esse justo juiz é o teu Pai. É o teu Pai. Ele é o teu Pai. Ele não vai vir julgar os teus erros, Ele vai vir perdoar as tuas falhas. Ele vai vir para te lavar no sangue do Cordeiro, para te remir, porque Ele te ama e Ele não quer te perder. O Senhor não quer perder você. Olha para quem está do seu lado e diga: Jesus não quer te perder. Aleluia. Glória a Deus. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabia que você é eterno? Sabia disso? Nós somos eternos. Nós somos divididos em três partes. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Amém? Pastor, cheguei até a arrepiar quando o senhor falou que eu sou espírito. Mas na verdade é bíblico isso que eu estou te dizendo. Isso não é nenhuma invenção teológica contemporânea não, tá? Nós somos um espírito. Quando Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, tornou o homem um ser vivente, nós temos um espírito, nós somos um espírito. Em essência, nós temos uma alma. O que é a nossa alma? Nossa alma, resumidamente, claro, é o nosso intelecto, as nossas emoções e a nossa vontade. Aquilo que você gosta, as vontades que você tem, isso está ligado à tua alma. Aquilo que você pensa, seus sentimentos, né? Quando você olha para um boy lá na escola e o seu olhinho brilha assim, isso é a alma, né? Sentimentos, nossas emoções, né? Quando o marido olha para você e fala assim: arroz salgado, aí dá vontade de chorar e dá vontade de tacar a panela nele. Isso é alma, tá? Então nós temos um espírito que é a nossa essência em Deus, é a parte do nosso ser onde o Espírito Santo habita. Temos uma alma, nossas emoções, nosso intelecto, né?
nossa inteligência, nossa capacidade está ligada à nossa alma, e nós temos um corpo que é o nosso físico, é o templo de Deus, nós somos o tabernáculo de Deus na terra. Hoje Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, tá? Olha aqui para mim, presta atenção. Às vezes nós idolatramos o templo, o salão, as cadeiras, o som, né? É claro que não vai nada virar bagunça, tá? Só vou dar um exemplo, mas é um exemplo muito remoto, tá? Não estou falando que pode não, tá? A criança veio aqui, mexeu no botão ali do som. Mãe, dá um pé do ouvido nessa criança, porque nós compramos esse som com o dinheiro do dízimo. O dízimo é de Deus, quer dizer que o som é de Deus, e todo aquele que toca naquilo que é de Deus não perece, não vai viver. Misericórdia, coisa feia, coisa horrível, né? Baixou o volume, a gente vai lá e aumenta, não precisa bater, só não deixa voltar para baixar, que aí na próxima a gente bate, tá? Brincadeira. Então tem gente idolatrando o templo, tem gente que morre por causa de um templo, mata por causa de templo, e a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor no Novo Testamento diz que eu, bate assim na sua cabeça, fala eu, diga eu, bate na cabeça do seu irmão, fala você, só não desfaz o cabelo, tá? Você não sabe quanto tempo ficou na frente do espelho lá, né? Você, fala, bate aí na cabeça do seu irmão, fala, você, diga nós, fala com as duas mãos assim, bate na cabeça do seu irmão, fala, nós somos o templo de Deus. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Nós somos, você é o templo de Deus. Tem gente que cuida mais do salão da igreja do que do seu próprio corpo, né? Cuida mais do salão, vem na igreja. Isso precisa, é importante, tá? Falando que não é para vir mais não. Isso você nunca veio, vem, nos ajuda aí. Precisamos de ajuda. A gente tem a fachada lá fora, precisamos pintar a fachada lá fora. Vamos precisar aí de mão de obra qualificada e desqualificada também, porque sempre precisa de alguém sem qualidade para estar ajudando a bater a tinta. Não precisa de qualificação profissional para bater uma lata de tinta, né? Precisamos reformar a fachada aí fora, né? Vocês viram lá que a gente está sem nosso painel. Para quem não sabe, o vento arrancou o painel que tinha lá, né? Tinha um banner bonito lá. Um dia acabou o culto, a gente estava lá na frente, fez vlop! Quando eu olhei, sumiu o painel. O vento arrancou, acho que falou assim: não quero ninguém adorando placa denominacional aqui não. Mas a gente precisa fazer a fachada lá, e nós vamos fazer em nome de Jesus. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. E aí quando fala do seu próprio corpo, não cuida do corpo. Come de qualquer jeito, dorme de qualquer jeito, vive de qualquer jeito, ama de qualquer jeito. Tem gente que não se cuida, não se preserva, não guarda a sua emoção. Nem quem escolhe entregar o coração. Nem quem escolhe entregar o coração não prova o quanto se ama, se respeita e se cuida, né? Tá lá na porta da escola, aí vem um menino lá com um chinelão de dedo, metade da cueca para fora, sem camisa, um boné torto, sem perspectiva nenhuma de vida. Tô falando de salvação não, tô falando de coração, de emoção, tá? Falando de namoro, noivado, casamento. E aí olha para, fala, achei o príncipe da minha vida. Gente, como que pode ver o príncipe no sapo, né? Então não guarda o coração, aí daqui a pouco vai ter problema, vai dar tudo errado. E aí vai fazer o quê? Pastor, ora, porque ele está usando droga e bateu em mim e está saindo com 3 meninas ao mesmo tempo. Ora, por quê? Pra você tomar vergonha na cara? Então a gente precisa se cuidar. Por quê? Porque nós somos o tabernáculo de Deus, nós somos a igreja do Senhor. É em você que o Espírito Santo habita. Você precisa guardar o teu corpo, alimentação, vida regrada. Precisa guardar os seus sentimentos, suas emoções. Tem coisa te entristecendo? Joga fora. Estou falando do marido não, tá? Tem mulher que
Chegar em casa e falar assim, ó, bem, o pastor falou, não é isso que eu estou falando não, tá? Tá te fazendo mal. Tá juntando dinheiro para quê? Tá juntando dinheiro para quê? Gasta esse dinheiro com a sua família. Pega a sua esposa, vai tomar um sorvete, né? Tem gente que vai tomar um sorvete, não, pastor. Esse caminhoneiro parou. Esse caminhoneiro parou e sua vida também parou? Vai comer uma pizza, vai chamar o pastor para comer uma pizza junto também. Aleluia. Fala, Deus, cada coração. Amém, igreja? Glória a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Fique de pé. Quero estar orando pela sua vida, pela sua família, pelo seu lar. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Quero te abençoar. Acho que uma das maiores responsabilidades de um pastor é estar sempre pronto para proteger e estar sempre disposto a abençoar. Então eu quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua família. E eu peço que o Espírito Santo, se de repente tiver alguém aqui, presta atenção, olha bem aqui para mim. Se tiver alguém aqui, pastor, eu entendi esse amor de Deus, mas às vezes eu sinto uma dificuldade tão grande de acessar esse amor, e eu sou essa pessoa que a palavra falou. Às vezes eu nem acredito que Deus me ama desse jeito. Aliás, às vezes eu nem acredito que Deus me ama. Mas eu quero dar o meu voto de confiança essa noite para Deus. E eu quero entregar minha vida nas mãos desse Deus. Presta bastante atenção, porque quando nós falamos isso, nós não estamos falando para ninguém virar crente. Nós estamos falando de uma possibilidade, de uma vida que você nunca viveu. Nós estamos falando da oportunidade de viver uma nova vida que talvez você nunca experimentou. Porque Deus não te amava no passado? Não, porque Ele sempre te amou. Prova disso é que Ele está te dando essa oportunidade, essa possibilidade de viver essa nova vida, exatamente porque Ele te ama e nunca desistiu de você. É por isso que você está aqui essa noite. É por isso que você está aqui hoje. Porque o Senhor te ama. Você está aqui porque Jesus te ama. Enquanto eu estiver orando, se você sentir motivado no teu coração, depois da oração, eu vou convidar para vir aqui à frente 3 pessoas distintas. Primeira, se tiver alguém aqui que nunca aceitou Jesus ainda, você vai vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Outra é se você estava afastado, desviado, né? Pastor, olha, eu fui ferido, eu machuquei. De repente você já esteve na igreja, talvez você já até aceitou Jesus, provavelmente até já batizou nas águas, mas lamentavelmente, amado, a gente tem visto coisas muito tristes acontecendo dentro da igreja de maneira geral. E que quando na verdade a igreja era para ser um hospital para receber e curar, a igreja está se transformando num tribunal que traz, condena e joga para fora de novo. Igreja não é tribunal, amado. Igreja é hospital. Nós não fomos chamados para julgar, nós fomos chamados para amar. Fomos chamados para amar. Você foi chamado para amar e não para julgar. Nunca aponte o dedo para os erros das pessoas. Nunca tente julgar as falhas das pessoas. Pelo contrário, o seu comportamento deve ser orar, interceder, amar e ajudar. Aconselha, estenda a mão, dê colo, mostra que nós somos verdadeiramente uma família. A maior característica da igreja cristã
nos fundamentos bíblicos, não são os milagres. Não são os milagres, guarda isso. Não são os milagres, porque a Bíblia diz que o falso profeta, na manifestação do governo do anticristo, ele vai fazer descer fogo do céu. Ele vai operar milagres praticamente nunca vistos antes. E ele é o falso profeta. É aquele que vai operar milagres sobrenaturais em nome do anticristo e não em nome do Deus que nós servimos. O milagre, na verdade, é o exercício da fé, é a manifestação da graça, do poder de Deus entre nós, é o cuidado de Deus. Está doente, Deus cura. Está enfermo aqui no coração, Deus restaura a sua emoção. O problema é o casamento, Deus faz um milagre, reconstrói a sua família. Então os milagres são naturais, mas o que mais simboliza, o que mais representa biblicamente a igreja cristã, amada, é uma igreja que aprendeu a amar como Deus ama. Nós podemos ser a igreja que talvez menos cadeira de roda saia voando, mas se nós formos a igreja onde as pessoas mais se amam e se respeitam, nós vamos estar mais próximos do céu em nome de Jesus. Por isso que tudo que o inimigo trama e trabalha em cima de divisão, de contenda, de porfia, emulação, discussão, desentendimento, divórcio, separação, quebra de relacionamentos. Mas se o amor preservar em nosso meio, por esse amor lutarmos pela nossa unidade, o diabo não entra em nosso meio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então eu vou fazer uma oração rápida, objetiva, abençoando a sua vida e a sua família, a sua casa, os seus sonhos, enfim. E durante essa oração, deixa o Espírito Santo tocar no coração. Se você entender de fazer, eu vou chamar aqui quem ainda nunca aceitou Jesus. Eu quero chamar aqui também quem estava afastado dos caminhos do Senhor e hoje quer dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou de volta. E de repente aquele que você não se sentia desviado, você nunca esfriou na fé, continuou acreditando, continuou crendo, orando, buscando, mas apenas queria retomar o chamado que Deus tem, o chamado ministerial que Deus tem com a sua vida. Eu vou estar convidando você a vir aqui à frente também. Eu vou pedir que Deus libere uma unção sobre a tua vida e o Senhor vai retomar o teu chamado e Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida e através da sua vida em nome de Jesus. Segura na mão do seu irmão que está aí do seu lado. Em nome de Jesus eu quero estar orando por vocês. Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença conosco. Obrigado pela tua presença tão real em nosso meio através dos louvores. Isso é bíblico, tua palavra diz: Senhor, habita em mim aos louvores. Obrigado por essa palavra, Pai, que nós cremos que é advinda do coração de um Deus que nos ama como um Pai que é. Obrigado por ser um Pai tão presente. Obrigado por ser um Pai tão amoroso, tão paciente, tão longânimo, tão benigno, tão bondoso. Obrigado por ser um Pai que nunca abre mão dos seus filhos. Obrigado por ser um Pai que nunca desiste dos seus. Prova disso é que nós estamos aqui, Pai. Quantos erros nós cometemos, até mesmo depois do dia que entregamos a nossa vida ao Senhor. Tua palavra diz: aquele que não comete pecado, aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, porque quantos de nós, mesmo depois do dia do nosso batismo nas águas, já falhamos tanto, já erramos, falamos o que não devíamos, nos envolvemos em situações, agimos como não deveríamos ter agido. Pai querido, pecamos, tropeçamos, falhamos, mas o Senhor é um Pai amoroso, bondoso. Temos um advogado fiel e justo assentado à tua direita, que sara as nossas iniquidades e perdoa os nossos pecados. Obrigado pela tua palavra, Pai. Eu quero apresentar cada um dos teus filhos, cada um que está aqui, Senhor. Foi o teu Espírito Santo que convidou para estar aqui, e eu quero abençoá-los com toda sorte de bênção. Pai, peço que o Senhor guarde as suas vidas. Quantos estão aqui que de repente estão sorrindo, tentando demonstrar uma alegria, tentando mostrar uma felicidade, mas só o Senhor sabe como está lá dentro, só o Senhor sabe como está o coração, só o Senhor sabe, Pai, a tristeza que insiste todos os dias, que teima em continuar ali, Pai. Mas eu creio que nessa noite
o Senhor vai arrancar essa tristeza, Pai, e vai plantar a tua alegria, a tua paz vai superabundar dentro da vida dos teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, aqueles que de repente pararam de sonhar, oh aleluia, Pai, tinham sonhos, tinham expectativas de vida, Pai querido, tinha esperança, estavam almejando coisas melhores, mas vieram tantos ventos, se levantaram tantas tempestades, passou por um deserto tão terrível, Pai, e infelizmente no meio do deserto parou de sonhar. Talvez o sonho do casamento melhor, talvez o sonho da salvação daquela pessoa da família, talvez o sonho da profissão, talvez o sonho da faculdade, talvez o sonho do ministério, talvez o sonho financeiro, talvez o sonho emocional, sentimental, talvez um sonho que morreu no meio do deserto, mas nós servimos ao Deus da ressurreição, e eu creio que essa noite, ainda que o sonho morreu, o Senhor vai ressuscitar em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero abençoá-los, Pai. Cuida dos teus filhos, Senhor. Cuida da casa, cuida do lar, cuida da família. Que não falte o alimento da mesa, Pai. Deus, aquilo que entra na nossa casa para o nosso sustento não vem das mãos dos governantes, vem das tuas mãos. É o Senhor quem provê, é o Senhor quem provê. Nós podemos, Pai, em termos de atmosfera, em termos de ambiente nacional, nós podemos passar o pior deserto. No pior deserto, o Senhor faz a água brotar da rocha, o Senhor faz maná, leite e mel. No pior deserto, o Senhor manda codornizes, o Senhor manda maná dos céus, mas o Senhor não deixa o teu filho perecer, Pai. E eu quero abençoá-los nessa mesma perspectiva de bênção, Pai. Que não falte o alimento na mesa, não faltará o alimento na mesa. Prospera os teus filhos, prospera cada casa, cada família aqui representada. Nós, quando falamos de prosperidade, não estamos falando de riquezas. Isso também é bênção, estou falando que é pecado, não. Apesar de que por elas muitos se corrompem, muitos cristãos se corromperam na fé por causa do amor ao dinheiro. Pai querido, eu estou falando de uma prosperidade na perspectiva bíblica. Prosperidade é não faltar o alimento na mesa, prosperidade é não faltar a paz dentro de casa, prosperidade é a comunhão entre os cônjuges, prosperidade é a comunhão entre os pais e os filhos, é o respeito e o carinho dos filhos pelos pais. Prosperidade é essa paz que o Senhor dá e que o mundo não pode nos dar, uma paz que excede o entendimento. Prosperidade é ter saúde dentro de casa. Prosperidade é quando a dependência do medicamento acaba, quando a dependência dos médicos acaba e passamos a depender do Deus que opera milagre e cura a nossa vida, Pai. Que haja cura, que haja milagre, que haja paz, que haja alegria, que haja a tua bênção dentro de cada casa aqui representada, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu os abençoo, eu os abençoo, eu os abençoo com toda sorte de bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, e para a tua glória, amém, e glórias a Deus, glórias a Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glórias a ti, Senhor. Louvado o teu nome, Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Mesmo em pé, eu queria convidar essas pessoas, que não fui eu, foi o Espírito Santo que te convidou. Se alguém aqui ainda não aceitou Jesus, pode vir aqui à frente. Se alguém quer reconciliar com o Senhor, talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor, quer reconciliar essa noite, pode vir aqui à frente também. E se você quiser retomar o teu ministério, talvez estava sufocado e quer retomar o teu ministério, vem aqui à frente também. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos estar orando para o Senhor abrir o céu sobre a sua vida. Nós vamos estar orando para o Senhor abrir o céu sobre a tua vida, abrir os céus sobre a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Venham aqui à frente, podem vir, podem vir. Orienta os irmãos aqui para ir se colocando aqui na frente, por gentileza.